A Pequena Sereia. Era o dia de concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Sereias e tritões apressavam-se em direção ao recinto para arranjar um bom lugar. Sebastião, o caranguejo compositor, dava os primeiros sinais para organizar a orquestra, e assim poder começar o concerto. Ia ser uma noite muito especial, pois além de 6 das filhas do rei Tritão se apresentarem, a sereia Ariel também iria cantar o seu primeiro solo. A música começou e as sereias começaram a cantar uma melodia mágica que encantava todos os que a ouviam. Quando chegou a vez de Ariel cantar, a grande concha onde ela deveria estar abriu-se, e para a surpresa de todos, estava vazia. O rei, enfurecido, gritou por Ariel e mandou os seus tritões procurá-la. Perto dali, Ariel e o seu amigo linguado nadavam em volta de um navio naufragado, tentando encontrar alguma coisa interessante. Ariel tinha se esquecido completamente do concerto. Estavam tão distraídos, que só se deram conta da presença de um tubarão quando este estava mesmo junto deles. Os 2 amigos nadaram desesperadamente para poderem fugir do tubarão, mas ele era mais rápido, e estava prestes a alcançá-los. Ariel puxou então o linguado, fazendo-o passar por um pequeno buraco de uma âncora. Quando o grande tubarão tentou fazer o mesmo, ficou preso, sem se conseguir mexer. Bem feito! Disse o linguado, e Ariel e o seu amigo afastaram-se tranquilamente. Entretanto, nas profundezas do mar, a bruxa Úrsula olhava pela sua bola mágica para espiar Ariel. Úrsula ansiava por poder ficar com a maravilhosa voz da pequena sereia. No navio naufragado, Ariel tinha encontrado um garfo, e como não sabia o que era aquilo, mostrou-o à gaivota Sabichão. Isto é um garfo. Pertence ao mundo dos humanos e serve para pentear os cabelos. Respondeu Sabichão, muito convencido do que dizia. Ariel regressava a casa quando, pelo caminho, se lembrou do concerto. Esqueci do concerto. O pai vai ficar tão zangado. E apressou-se a regressar a casa. Quando o rei falou com Ariel, ficou a saber não só que ela se tinha esquecido do concerto, como tinha vindo à superfície em busca de tesouros que pertenciam aos humanos. Ordeno-te que não voltes à superfície, gritou o pai, enfurecido. E a seguir, o rei foi falar com o caranguejo Sebastião para que vigiasse a Ariel. Ariel continuava a sonhar com o mundo dos humanos e não percebia como é que um mundo que fazia coisas tão bonitas podia ser tão mau, como o pai lhe dizia. Numa noite de tempestade, um navio atravessava os mares com bastante dificuldade. Nele viajava o jovem príncipe Eric. O mar tornava-se cada vez mais agitado, até que um dos seus marinheiros gritou: "Vem aí um furacão, senhor!" Mas antes que pudessem fazer alguma coisa para se protegerem, ondas gigantes atiraram o barco contra as rochas e este afundou-se, lançando o príncipe Eric para o mar. Ariel, ao dar-se conta que o príncipe se afundava, nadou até ele para o salvar. O príncipe foi levado pela sereia até a praia e cantou até ele acordar. Assim que acordou e olhou para Ariel, ouviu-a dizer: "Um dia hei de fazer parte do teu mundo." E rapidamente se afastou do príncipe, e mergulhou até ao fundo do mar. O príncipe foi encontrado por um criado que o levou até o palácio. Pelo caminho, Eric contou ao empregado que tinha sido salvo por uma linda rapariga com uma voz maravilhosa. Novamente o rei Tritão descobriu que Ariel tinha ido outra vez à superfície, e ficou muito zangado, e mais uma vez disse: "Ariel, os humanos são todos iguais. São selvagens e incapazes de amar." E com um golpe só, vindo do seu tridente, destruiu todos os tesouros de Ariel, deixando-a desconsolada. Enquanto Ariel chorava, 2 enguias malvadas disseram para ela que todos os seus sonhos poderiam ser realizados se falasse com Úrsula, a bruxa do mar. Ariel então foi até a bruxa, que concordou em ajudar a sereia em troca da sua voz. Ariel queria tanto ter pernas para ir ter com o príncipe, por quem se apaixonara, e por isso aceitou. Mas a bruxa acrescentou: "Terás 3 dias, até ao pôr do sol, para que o príncipe se apaixone por ti. Se isso não acontecer, voltarás a ser sereia e minha escrava para sempre." Ariel concordou e, passado pouco tempo, encontrava-se na praia,
com a sua cauda transformada em lindas pernas. O príncipe Eric, que passeava com o seu cão na praia, viu Ariel e correu até ela, perguntando-lhe se já se conheciam. Mas Ariel, sem a sua voz, só conseguiu acenar que sim com a cabeça. Eric sentia que Ariel era a sereia que a tinha salvado, mas como? Ela não conseguia falar, quanto mais cantar. Eric levou Ariel para o palácio e apresentou-a a todos. Os dias iam passando, e os dois estavam muito felizes juntos. Entretanto, no fundo do oceano, o rei Tritão estava preocupado, pois não encontrava Ariel. Úrsula, com a sua bola mágica, observava Ariel e o príncipe, cada vez mais apaixonados. Então imaginou um plano para os separar. Transformou-se numa bela menina chamada Vanessa, e usou a voz da Ariel, que se encontrava guardada num búzio mágico ao pescoço da bruxa, para enganar o príncipe. Quando o príncipe ouviu Vanessa cantar, ficou logo enfeitiçado e decidiu casar com ela. Ariel tinha perdido o amor da sua vida, e iria ser escrava de Úrsula para sempre. Sabidão, a gaivota amiga de Ariel, que se encontrava a bordo do barco, onde iam casar Eric e Vanessa, conseguiu descobrir que Vanessa afinal era Úrsula disfarçada, e avisou Sebastião. Os dois, juntamente com outros animais do mar, tentavam impedir o casamento. No meio da confusão, o búzio da bruxa caiu ao chão e Ariel recuperou de novo a sua voz. Ao ver Eric, ela chamou por ele. Eric, você consegue falar. É você mesmo então. Sempre foi você. Ariel e Eric estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel para si. A noite caiu e as pernas de Ariel voltaram a ser cauda de sereia. O rei Tritão apareceu e Úrsula falou-lhe do acordo que tinha feito com a sua filha. O rei propôs à bruxa que libertasse Ariel, ficando o rei como seu escravo. Úrsula aceitou e assim que adquiriu os poderes do rei, ficou ainda maior e mais malvada e gritou: agora sou eu quem manda no oceano. Ao ver isto, o corajoso príncipe levou o navio em direção a Úrsula, atropelando a bruxa. Ela então afundou no mar e os poderes do rei voltaram. O rei Tritão, percebendo que Eric e Ariel gostavam um do outro, transformou a cauda de Ariel em pernas novamente, para que Ariel pudesse viver feliz para sempre junto do seu príncipe Eric. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menininha. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua vovó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e frutas. Ela está se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó. A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobos são perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo. Ela respondeu. Para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí dentro da cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho pães, manteiga, bolo e frutas para levar para minha avó. Excelente! E onde sua vovozinha mora? Perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa da sua avó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí, o lobo falou: olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores. Mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores, e o lobo foi direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Quem é? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas.
disse o lobo, disfarçando a voz. Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir aí abrir. O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e a prendeu no armário para comer mais tarde. Aí, ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Normalmente ela sentia-se muito feliz na casa de sua vovó, mas naquele dia havia algo de estranho. Bom dia, disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vó, que orelhas grandes você tem! Exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para te escutar melhor. O lobo respondeu, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor. Vovó, que mãos enormes você tem! É para te tocar melhor. O lobo disse. Uau, vovó, que boca enorme você tem! Exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para te comer melhor. O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto, escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: finalmente encontrei. O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Ele conseguiu alcançar o lobo e o capturou, salvando a Chapeuzinho, que disse: obrigada. Precisamos agora descobrir onde está minha vozinha. Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. Os três então foram comer o bolo e frutas que a Chapeuzinho tinha levado para a vovó, felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Depois desse dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que a sua mãe tem a dizer. Os Três Porquinhos. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo, e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa nem se esforçavam em nada. Então um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um, alguns bons conselhos. Os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir, cada um, a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida, e que não necessitasse muito esforço. E construiu uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que não era segura. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tampouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la, mas depois de 3 dias de intenso trabalho a casa estava prontinha. Os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque. E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo. Aqui você não vai entrar." O lobo insistiu e disse: "Abra logo esta porta, ou soprarei, e a sua casa destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo então foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo. Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar." O lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei, e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão.
O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: "Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Ele é um cara legal." O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: "Abra a porta, já!" E os porquinhos responderam: "Vá embora, seu lobo. Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com tijolo e cimento." O lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei, e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, 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 e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um balde enorme de água, e o colocou no final da chaminé e esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo. "Uai, uai, uai-ji!" gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras e, assustado, nunca mais voltou a molestar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que tudo que é feito com esforço tem melhor resultado. Olá, grandes pequeninos! Hoje irei contar a história do Patinho Feio. Mas antes peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Combinado, grandes pequeninos? Agora sim, bora pra história. Patinho Feio. Era uma vez uma pata que tinha botado 5 ovinhos. Ela esperava ansiosa seus filhos nascerem. Um dia, as cascas começam a se quebrar e os filhotes foram saindo um por um. Todos eram muito bonitos, mas o último era um pouco esquisito. Então a pata olhou para ele e disse: "Que patinho estranho! Tão diferente, não acredito que é meu filho." Os irmãos também rejeitaram o patinho, assim como toda a bicharada do lugar. O pato foi crescendo muito triste e solitário, pois sentia que ninguém gostava dele. Assim, tem a ideia de sair daquele lugar para buscar a felicidade. Ele encontra um homem que o leva para casa, mas lá havia um gato e eles não se deram bem. Depois ele continua sua busca e chega em um lago, onde avista várias aves lindas nadando, contentes. Eram cisnes. As aves olham para ele e o convidam para se juntar a elas. O patinho, ainda meio surpreso, vai até lá. Quando chega, percebe que aquelas aves maravilhosas eram parecidas com ele. Ao olhar seu reflexo nas águas, vê que ele era igual a elas mesmo. Ele não era um pato, ele era um cisne. E assim, ao encontrar sua verdadeira família, o patinho, que não era pato, vive feliz para sempre. Olá, grandes pequeninos! Hoje irei contar a história dos cachinhos dourados. Mas antes peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Combinado, grandes pequeninos? Agora sim, bora pra história. Cachinhos dourados. Numa floresta muito distante, caminhava despreocupada uma menininha de cabelos loiros e cacheados. A menina era bastante curiosa e, ao avistar uma casa, logo entrou para ver como era. Cachinhos Dourados, como era conhecida, não sabia que aquela casa era de uma família de ursos. Os moradores tinham saído para passear e deixaram suas tigelas com mingau esfriando em cima da mesa. Quando Cachinhos viu os pratos com mingau, provou um por um. O primeiro estava frio,
O segundo quase queimou sua língua de tão quente. Já o terceiro ela comeu tudo, pois estava morno e muito gostoso. Depois, a menina viu 3 cadeiras. A primeira era desconfortável e dura, a segunda muito grande, e a última era do seu tamanho. Mas ao sentar nela, acabou quebrando-a. Cansada, Caixinhos vai então até os quartos da casa e experimenta as 3 camas. Novamente a primeira cama não serviu para ela, pois era muito dura. A segunda era mole demais. A terceira caminha era perfeita, então ela se aconchegou e dormiu profundamente nela. Quando voltaram do passeio, mamãe ursa, papai urso e o filhinho urso viram que seus mingaus haviam sido mexidos. O ursinho ficou triste porque não tinha mais alimento em sua tigela. Em seguida, viram suas cadeiras fora de lugar, e mais uma vez o ursinho se chateou porque a sua estava quebrada. Os 3 correram então para os quartos. Mamãe e papai urso viram que suas camas estavam reviradas e o filhinho começou a chorar ao ver que tinha uma garotinha dormindo em sua cama. Ao ouvir a confusão, Caixinhos despertou e, envergonhada, disse que nunca mais entraria na casa dos outros sem ser convidada.